Você pode se sentar, por favor? Convido você a abrir a sua Bíblia para a nossa reflexão nessa noite, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 9 e 10. Essa é a última mensagem da nossa série a respeito dos nós invisíveis da comunhão, ou seja, aqueles nós que nos impedem de termos uma comunhão mais profunda, uma comunhão mais verdadeira como igreja. Então, eu acredito que esse é um assunto importante para todos nós e eu chamo então a sua atenção a que você dedique o máximo de atenção e com o coração aberto ouça aquilo que o Senhor tem a nos dizer como sua igreja. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Bendito Pai, o que há de ser dito aqui nesta noite e o que já foi dito a partir da Tua palavra é desafiador ao nosso coração. Estamos tão imersos no mundo, ó Deus, em que a mentira domina todas as esferas, que para nós, ó Deus, entendermos um mundo em que a verdade prevaleça é algo até estranho. Por isso, ó Pai, precisamos do Teu Santo Espírito para dirigir o nosso coração, abrir os nossos olhos, preparar a terra boa do coração, a fim de que a palavra semeada possa dar o seu fruto. Confessamos a nossa necessidade de Ti. E assim, Senhor, esperamos receber a porção, o alimento que vem agora da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em todos nós, eu acredito, em mim, em você, existe o desejo da construção de relacionamentos verdadeiros. Desejo por aceitação, desejo por amor, ânsia por autenticidade. E não poderia ser diferente, porque eu e você, afinal de contas, somos criados como seres relacionais, à imagem daquele que é um ser relacional, o próprio Deus, o qual, desde a eternidade, mantém dentro da Trindade um relacionamento perfeito e harmônico. Eu e você, que fomos criados, então, à imagem e semelhança de Deus, nascemos também para desenvolvermos entre nós relacionamentos realmente significativos. Mas, contrariamente, ou contraditoriamente, eu e você também lidamos com uma tremenda dificuldade com algo chamado transparência. Muitas vezes nós temos de admitir que nós escondemos parte de nós mesmos, parte de quem nós somos, parte de como agimos, pelo medo da rejeição, pela vergonha, ou então como uma tentativa de nós manipularmos o outro a pensar a respeito de nós aquilo que não é verdadeiro, a desenvolvermos em relação ao outro uma identidade que não é de fato a nossa. Não espanta, então, que na igreja, e até mesmo fora dela, mas estamos falando aqui mais especificamente do contexto igreja, que nós consigamos desenvolver relacionamentos que ultrapassem a superficialidade. Aquele tipo de relacionamento que leva a algo mais do que um desapontamento ou o fato de que a igreja seja muito mais do que uma simples associação de pessoas que estão reunidas em torno de um assunto, de um interesse comum. É difícil nós desenvolvermos o tipo de relacionamento que nós queremos, justamente porque nós não estamos abertos a sermos tão transparentes quanto nós deveríamos. O desafio que Paulo lança aqui, para mim e para você, nesse texto, é o desafio de uma vida marcada pela integridade. E o desafio de uma vida que seja marcada pela verdade. E esse desafio é lançado com base na nossa nova identidade. Porque a nossa identidade ela é marcada pela verdade e pela renovação contínua à imagem de Deus. Então eu afirmo a você, Vinícius, eu afirmo a vocês que a verdade pode transformar os seus relacionamentos e a sua comunidade da fé. Eu afirmo isso a você. A verdade pode transformar os seus relacionamentos pessoais, o seu casamento, a sua família,
o seu trabalho. E a verdade pode transformar a sua comunidade da fé. Como é que a verdade pode transformar os seus relacionamentos à luz deste texto, Vini? Primeiro, para que a verdade transforme os seus relacionamentos e a sua comunidade da fé, é necessário que você abandone a mentira. Se aquilo que nós desejamos é autenticidade, se de fato eu e você desejamos autenticidade, eu acredito todos nós desejamos viver relacionamentos autênticos, então por que, afinal de contas, nós ainda mentimos? Mentira é essencialmente um produto do medo. Medo que as pessoas descubram quem nós somos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações. Medo de sermos rejeitados, se as pessoas descobrirem o que de fato nós pensamos, o que de fato nós sentimos, o que de fato nós fazemos. Medo de nós perdermos o nosso status. Medo de nós perdermos a nossa posição, caso as pessoas percebam que eu e você não somos tão perfeitos ou tão adequados como elas esperam que nós sejamos. Algumas vezes nós mentimos porque eu e você temos dificuldade em encararmos a verdade sobre nós mesmos. Um auto-engano que cria uma realidade paralela que nos possibilita fugir até da nossa própria dor existencial. Nós mentimos porque nós queremos fugir da dor de quem nós somos. Perceba como Paulo é direto aqui nesse texto ao ordenar a mim e a você que nós não mintamos uns aos outros. E é preciso que eu afirme isso daqui a você, isto é uma ordem, isso não é uma sugestão. Olha, faça isso porque vai ser melhor. Não, é uma ordem. Não mintam uns aos outros. É uma ordem direta. A mentira, meus amados, ela é algo prejudicial a todo tipo de relacionamento. Todo tipo de relacionamento é ferido pela mentira, ainda mais no relacionamento que você desenvolve dentro do corpo de Cristo. Vamos pensar um pouquinho aqui em alguns dos danos que a mentira causa. A mentira, ela destrói a confiança. Se as pessoas não podem confiar em nós, ainda mais em um espaço em que eu e você somos estimulados a compartilhar as nossas dores, as nossas lutas e os nossos pecados. Se as pessoas que estão ao nosso redor na igreja, elas não podem confiar naquilo que nós falamos, então é impossível a construção de relacionamentos estáveis e duradouros. A mentira, ela destrói a confiança. A mentira, ela também impede a verdadeira comunhão, na medida em que nós jamais seremos completamente conhecidos e, portanto, nós jamais seremos completamente aceitos. Tudo se torna num grande exercício de superficialidade, em que nós fingimos semana após semana e que nos torna, aqui como nós já falamos, em nada mais do que um clube unido por práticas comuns. A igreja se torna como um clube. Nós mentimos sobre o real estado do nosso coração, sobre como nós de fato estamos, e nós construímos com isso muros de defesa ao invés de pontes. Nós nos cercamos, nós nos protegemos por estratagemas de mentiras, passando uma imagem de que tudo está bem quando tudo não está. E com isso nós provocamos separação entre nós e os nossos irmãos, muito mais do que pontes que deveriam nos ligar. Nós minamos assim, meus amados, o propósito da unidade que Cristo tem para a sua igreja, quando nós deixamos de usar transparência. Não é possível unidade se não existe transparência. A mentira também corrompe o nosso testemunho como comunidade. As pessoas ao nosso redor, e você sabe bem disso, as pessoas que estão ao nosso redor como igreja, as pessoas que estão ao seu redor, porque elas sabem que você é um cristão, que te cercam nos seus ambientes de trabalho, na sua casa, na sua família, elas esperam de nós coerência entre palavras e atos. E quanto mais o tempo avança, mais as pessoas esperam ver isto em nós. Nós, como igreja, somos muito julgados por causa da nossa falta de coerência. Algumas vezes esse julgamento é justo, outras vezes não.
Mas o fato é, as pessoas nos observam e elas esperam que aquilo que a gente fala seja coerente com aquilo que nós fazemos. Isso é esperado principalmente daqueles que são líderes do rebanho. Se você é um líder do rebanho, se você é um pastor, se você é um presbítero, um líder de ministério, se de alguma maneira você está envolvido no trabalho da igreja, então isso é especialmente esperado de você. Quantos ministérios você não conhece que foram destruídos por causa da falta de integridade, dos escândalos dos seus líderes? Líderes que eram líderes acima de qualquer suspeita, pessoas que você jamais pensaria que poderiam fazer o que fazem. Entretanto, os escândalos vêm à tona. Não são apenas os oficiais, as pessoas envolvidas que sofrem, as suas famílias, mas toda uma igreja que se vê comprometida diante da sociedade ao redor. A mentira, ela corrói o nosso testemunho da comunidade. A mentira também impede o crescimento espiritual. Por quê? Porque se as nossas falhas, se as nossas lutas espirituais elas não são expostas, como elas são tratadas pela boa disciplina do corpo? O crescimento em Cristo exige que eu e você, como crentes no Senhor Jesus, sejamos honestos quanto às nossas fraquezas, para que eu e você possamos experimentar o poder renovador do Espírito Santo por meio da exortação do povo de Deus. Eu preciso ser sincero com o meu irmão Dariston, expor as minhas dificuldades a ele, para que ele, conhecendo as minhas dificuldades, ele possa me exortar em amor. Não é possível crescer espiritualmente, tanto quanto o Senhor Jesus deseja para nós, sem que haja coerência, sem que haja transparência. Considere aquilo que Deus pode fazer, meus irmãos, por meio de uma igreja em que a verdade seja a pauta para os relacionamentos. O nosso mundo, o mundo em que eu e você vivemos, você sabe disso. Ele é caracterizado pela prática do engano. As pessoas mentem o tempo todo. E a mentira não é apenas alguma coisa que é tolerada, mas é alguma coisa que é até estimulada no nosso meio, no nosso mundo. Todo mundo sabe que políticos mentem, não é verdade? É bem oportuno nós lembrarmos isso, porque nós estamos a uma semana de uma eleição. Políticos mentem. Todo mundo sabe que influenciadores da internet postam imagens de uma felicidade que eles não têm. Ninguém vive o tempo todo uma viagem para as Ilhas Maldivas. Ninguém come todo dia em restaurantes excelentes. Ninguém tem essa felicidade perfeita que você vê nas redes sociais. As pessoas sabem, mas elas se permitem iludir. Elas se permitem viver um mundo em que a mentira existe. Todo mundo sabe que os governos enganam sobre a real motivação das suas ações. Mas nós normalizamos a mentira. E aqui está a igreja. Aqui está a igreja, no meio desse mundo de falsidade. Pense só por um momento. Que testemunho poderoso seria para as pessoas ao redor de uma sociedade que fosse pautada pela verdade, como é a igreja, em que a confiabilidade seja a marca, em que os membros tenham a liberdade de serem honestos uns com os outros, sem temor de serem acolhidos. Pensem no testemunho que a igreja teria se a igreja fosse um lugar de verdade. Pensem como a nossa unidade pode ser fortalecida quando as pessoas elas são acolhidas. Quando as pessoas elas são amadas, tais quais elas são. Pensem como seria a igreja em que verdades difíceis podem ser ditas com destemor. Por quê? Porque você sabe que o outro quer o seu bem. Pensem como nós poderíamos experimentar, meus irmãos, cura, restauração, crescimento espiritual. O remédio certeiro sendo oferecido para a doença correspondente. Por quê? Porque eu sei onde dói. E eu sei a razão por que dói. E aí eu posso aplicar o remédio ao meu irmão. Quanto crescimento nós experimentaríamos? Ambos, eu e você, iríamos caminhar juntos na dependência do Espírito de Deus para uma vida muito mais parecida com Jesus Cristo. Pensem como o inimigo das nossas almas, o pai da mentira, poderia ser envergonhado
Por quê? Porque não existe espaço num lugar de verdade para aquele semeie discórdias, para aquele semeie dúvidas, para aquele semeie divisões entre nós. Quando a igreja se compromete com a verdade, o inimigo perde o seu poder de engano. O diabo perde o seu poder de manipulação. A verdade fortalece a fé, a verdade traz clareza, a verdade ilumina o nosso caminho e nos protege das ciladas do diabo. O caminho, meus irmãos, é desafiador, eu sei. Mas ele é simples. Ele não é desafiador porque seja desafiador a palavra, mas porque eu e você somos duros. O caminho é simples. Não minta para nós, nós não mentiremos para você. Não minta para nós como igreja, e nós não mentiremos a você. Esse é o caminho. Cada um de nós comprometido a abandonar a mentira. Cada um de nós comprometido em prol de experimentarmos o poder transformador da verdade. Mas o caminho para não mentirmos uns aos outros não se trata apenas de uma escolha consciente em prol da verdade a qualquer custo. Iniciativas assim, verdade a qualquer custo, são potencialmente perigosas. Por quê? Porque verdades podem ser ditas sem afeição. Aquela verdade que destrói. Verdade sem amor. Verdade sem gentileza. Uma confissão pode dar ensejo à maledicência. Nós experimentarmos a verdade que transforma faz parte de um pacote muito maior. Não é simplesmente a verdade a qualquer custo. É a verdade do pacote da nossa transformação à imagem de Cristo. Primeiro passo, então, para você experimentar o poder transformador da verdade, nos seus relacionamentos e na igreja, abandone a mentira. Segundo passo, vista-se da nova identidade em Cristo. Vista-se da nova identidade em Cristo. Nessa seção aqui da sua carta aos Colossenses, Paulo está chamando os crentes de Colossos a abandonarem tudo aquilo que pertence à sua natureza passada. Coisas que faziam parte da prática desses crentes no passado, entre elas a mentira, mas que agora não cabe mais neles. Tal como roupa velha, que não serve mais. Vocês precisam deixar as coisas do passado, diz Paulo. Aquelas práticas que vocês tinham no passado, que contrariavam a vontade de Deus, deixem tudo isto para trás. Isto é passado, não cabe mais em vocês. Como é que eu passo da mentira para a verdade? Apropriando-me da nova natureza. Abrindo-me para a renovação contínua que o Espírito promove. O velho homem, aquele homem não transformado, aquele homem não alcançado por Cristo, ele era marcado pelo engano. Mentir naquela época em que você ainda vivia a velha natureza, você vivia as coisas do velho homem, mentir não era um problema para você, contanto que você obtivesse aquilo que você queria, ou então que você se protegesse. Contanto que a mentira tivesse uma boa intenção, tudo bem. Esse era o seu velho homem. Mas é que agora você conhece aquele que pode dar a você satisfação completa da sua alma. Agora você conhece a Jesus Cristo. Você sabe que a sua satisfação não está nas coisas que você pode obter, que a sua segurança não está nas coisas que você pode alcançar, mas que em Cristo você está completamente satisfeito, pode ser completamente satisfeito, completamente seguro e completamente aceito. Agora esse é você. Eu espero que você já conheça Cristo e você saiba do que eu estou falando. O Evangelho torna a mentira em algo desnecessário. Nós não dissemos que a mentira é fruto do medo? Mas em Cristo eu sei que eu sou perfeitamente aceito. Em Cristo eu sei que eu sou perfeitamente amado. Eu sei que eu sou perfeitamente suprido por Ele. O que é que então eu devo fazer para viver a verdade? Aproprie-se da sua nova natureza em Cristo. Você já não depende mais da mentira. Você sabe que agora você está unido a Ele. Você não precisa mais mentir. Mas essa transformação da mentira para a verdade não se esgota no momento em que nós nos voltamos a Cristo pela graça. Ah, agora eu me tornei crente, nunca mais eu vou mentir. Você sabe que as coisas não funcionam assim. Se você é um crente no Senhor Jesus,
Há alguém habitando em você continuamente. Há alguém que mora dentro de você. É o Espírito de Deus. Jesus chama esse Espírito, o Espírito Santo, de o Espírito da verdade. O Espírito de Deus te conduz a tudo aquilo que é verdadeiro sobre Deus. O Espírito Santo te conduz a tudo aquilo que é verdadeiro sobre você mesmo. O Espírito Santo te conduz a tudo aquilo que é verdadeiro a respeito de Cristo. O que esse Espírito faz em você e em mim todos os dias? Ele opera em nós a nossa santificação cotidiana. É um processo contínuo. É um processo que jamais se encerra nesta vida. O Espírito vai continuar a trabalhar em você até o último dia em que você estiver nesse mundo. O Espírito vai operar em você e vai santificar a sua vida. Esse Espírito nos move, então, a nós dizermos a verdade, a nós agirmos com a verdade, a nós pensarmos aquilo que é verdadeiro. Você vai tentar resistir a esse Espírito e ele não vai se calar. O Espírito é essa voz amorosa, persistente, que nos conduz a tudo aquilo que condiz com a verdade. Qual é o segredo, então? Qual é o segredo aqui, então? Deixe-se moldar. Deixe-se moldar. Não seja teimoso. Não contrarie o Espírito enquanto ele te conduz a um procedimento coerente com a sua nova natureza. Qual é o objetivo? Qual é o alvo do Espírito Santo para a sua vida? Pleno conhecimento. Que você experimente mais e mais a cada dia o que é que significa estar unido com Jesus. É sermos moldados à imagem de Cristo. Colossenses nos ensina que todas as coisas foram criadas por meio dele. Jesus Cristo é o agente da criação. E Jesus também é o agente de Deus na nova criação. É Jesus quem, por meio do Espírito Santo, está criando em você um novo homem para uma nova realidade, para um novo mundo, onde não cabe a mentira, e Ele está tornando você em uma pessoa mais verdadeira a cada dia, enquanto você se deixa moldar para um mundo de verdade, um mundo em que a verdade perfeita reina. Talvez você que me ouve esteja de fato cansado de tanta mentira. Talvez você esteja cansado de tanta hipocrisia. É difícil você saber, não é verdade? Em quem você confia. Em quem é que você pode confiar? E às vezes essa percepção de que eu não consigo identificar ninguém em quem eu confie, causa em mim um incômodo. Mas é preciso que você saiba. Esse é o estado natural do homem caído. A mentira. Você não é diferente de ninguém mais. A sua vida também está cercada de mentiras que você conta a si mesmo e aos outros. Você também mente. E você precisa, hoje, livrar-se da mentira. Mas o processo para isso, como nós dissemos, não é apenas de correção moral. Você precisa de uma nova natureza. Talvez você seja alguém que já tenha buscado em muitos lugares e que olha para a igreja e diz: eu não consigo participar da igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. Talvez seja a realidade de algum de vocês que está aqui. Talvez seja a realidade de alguém que nos assista. Eu não vou participar dessa igreja porque ela é cheia de gente hipócrita. Ou eu já participei de uma igreja e eu só achei hipocrisia. Ora, querido, o que é que você vai esperar do ser humano? O ser humano é um ser caído e o ser humano está cercado pela mentira. Pessoas mentem. Mas se você quer mudar, se você entende que é necessário e que é o desejo de Deus para você, que você seja uma pessoa verdadeira, íntegra diante dele, rogue por uma nova natureza. E essa nova natureza não pode vir, senão por um encontro pessoal com Jesus Cristo. O intuito dessa mensagem não é que simplesmente você saia daqui dizendo eu nunca mais minto, mas que você se aproprie da nova natureza em Jesus Cristo. Mas de que adianta que eu mude se o mundo ao redor não muda? Você tem razão, não adianta muito. O mundo não vai mudar porque você muda, mas o mundo vai mudar porque alguém está recriando esse mundo à sua imagem, o Senhor Jesus. Não é você que muda o mundo, é Ele.
Não diz o texto que nós somos chamados ao pleno conhecimento? Enquanto você viver nesse mundo, você vai se defrontar com os vários aspectos da mentira. Mas eis que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. O pleno conhecimento de Cristo, nos novos céus e na nova terra que Ele prometeu. Gente transformada por Cristo nesse mundo, aqui, gente que já foi transformada por Jesus nesse mundo que nós vivemos, é apenas um sinal. Como nós falamos hoje de manhã, apenas pequenas luzes no mundo de trevas. Sinais de um novo homem, criado segundo a verdade, que nós veremos na Nova Jerusalém. Abandone a mentira. Vista-se da nova identidade em Cristo. Agora, como é que eu e você podemos construir uma comunidade, uma igreja fundada na verdade? Vini, construa comunidade na verdade. Construa comunidade na verdade. Como é que cada um de nós pode colaborar no sentido de nós cultivarmos uma comunidade pautada pela verdade? Agora nós estamos falando especificamente de igreja, e eu gostaria que você, que é membro dessa igreja, pense como é que eu posso transformar a Antioquia em uma comunidade pautada pela verdade. Nós precisamos nos apegar à palavra. Jesus afirma que a palavra nos santifica, por quê? Porque a palavra é a verdade. A verdade nos transforma, a verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar a ela. Quem somos nós? Quem é você? Você é aquilo que a palavra diz que você é. Nós somos pecadores imperfeitos em transformação. É isso que a palavra diz a meu respeito e ao seu respeito, se você está em Cristo. Nós somos pecadores em transformação. Se nós somos quem nós somos o que nós somos porque Deus nos fez assim. Porque a graça nos está transformando. Você não é melhor do que ninguém, como você cantou na liturgia. Nada separa você de um criminoso condenado, senão a graça de Deus. Nada. Nós temos ouvido toda sorte de horrores nesse escândalo de Hollywood. Essa história do Puff Diddy, né? P. Diddy, como quiserem. Todo tipo de horrores. Sabe o que separa você deles? A graça. Só isso, aos olhos de Deus. Ainda assim, nós somos muito mais amados do que nós sequer ousamos sonhar. Eu não preciso temer me expor, porque eu sei que do outro lado do balcão está alguém que é tão quebrado e tão querido por Deus quanto eu mesmo. E eu sei que essa pessoa também sabe disso. Por isso é que nós nos fundamos na verdade da palavra, para entendermos quem nós somos. Quando eu estou sentado lá na minha sala pastoral, eu sei que está diante de mim alguém que é tão quebrado quanto eu. Eu espero que quando você se sentar lá na temida salinha pastoral, você também saiba disso, que do outro lado está alguém que é tão quebrado quanto você. Outro modo de nós nos apegarmos à palavra da verdade é nós proclamarmos todo o desígnio de Deus. Precisamos de honestidade com as pessoas. Nós precisamos, como igreja, sermos honestos com as pessoas. Sim, é verdade que Deus as ama. Deus ama você. Mas essa não é toda a verdade. Essa não é toda a verdade. Nós estamos, por natureza, em um estado de inimizade com Deus, e a menos que nós nos rendamos a Ele pela fé em Cristo, nós vamos estar condenados a uma eternidade de tormentos. Essa é a verdade. E nós precisamos anunciar a verdade, e toda a verdade, se nós quisermos ver pessoas genuinamente transformadas. Você sabe por que às vezes os relacionamentos dentro da igreja são difíceis? Porque muitas vezes nós não estamos falando com pessoas que foram realmente transformadas. Nós estamos presumindo que essas pessoas, elas são tão crentes, tão cristãs quanto nós mesmos, e elas não são. E às vezes a falha está na proclamação que se fez. Venha, mas você não precisa de transformação. Não é isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos ensinar para as pessoas a verdade, pregar a elas a verdade completa, apegando-nos à palavra, falando a verdade para elas. Nós precisamos também cultivar entre nós um espaço de honestidade, em que as dificuldades elas possam ser expostas sem medo. Entenda, eu não estou aqui dizendo
que a gente vai aceitar todo tipo de coisa, assim como eu acabei de dizer. Criar um espaço de honestidade, de aceitação, não quer dizer que nós vamos aceitar tudo. Não quer dizer que você vai expor os seus problemas e a gente vai dizer, coitadinho de você, seu problema é que a sua mamãe ou o seu papai te tratava mal. Não é isso que eu estou dizendo, de leniência com o erro. Nós temos de estar abertos até mesmo à repreensão, mas eu preciso saber que se a repreensão vai vir, ela vai vir da parte de alguém que se preocupa genuinamente comigo e em quem eu posso confiar. Um espaço de honestidade e aceitação pressupõe que eu vou abrir o meu coração a uma pessoa e eu vou saber que essa pessoa não vai divulgar o que ela ouviu de mim. Eu vou saber que essa pessoa ela vai orar por mim. Eu vou saber que essa pessoa ela vai chorar comigo. Quando nós cultivamos esse tipo de relacionamento dentro da igreja, nós criamos um ambiente em que a verdade floresce. Nesse ponto é também bom que se diga da necessidade de nós dizermos a verdade em amor. Por quê? Porque algumas pessoas esmagam o outro com uma sinceridade grosseira. Já conhece esse tipo de pessoa? Ela não tem papas na língua. Ela vai falar a verdade para você, mas a verdade que ela fala te esmaga. Falar a verdade em amor implica em saber ouvir. Implica em você exercitar empatia. E mesmo quando você precisar usar de maior firmeza, você busca o bem do outro e não vencer o argumento. Você não busca esmagar o outro. Você não busca impor ao outro simplesmente verdades esmagadoras. Mas você deseja recuperá-lo. Nós precisamos também, meus irmãos, aprender, se nós queremos uma comunidade pautada pela verdade, a honrar os nossos votos. A honrar os nossos votos. Deus não se agrada do voto de tolos. Diz respeito aos oficiais que o Senhor constitui sobre o seu povo. Não sustentar a sua comunidade local pelos seus dízimos e ofertas, pelas suas orações, pelo seu ministério. Você votou isso quando você foi recebido. Pais crentes que não educam os seus filhos no caminho do Senhor. Crentes que sistematicamente negligenciam o dia do Senhor. Por que é que você vai votar alguma coisa diante de Deus e diante da igreja que você não está realmente disposto a cumprir? Isso não é verdade. Isso não é uma comunidade pautada na verdade. Por fim, uma igreja baseada na verdade é uma igreja que testemunha a verdade de Cristo ao mundo. Isso envolve você viver de uma maneira que reflita a verdade de Deus em todas as áreas da sua vida, sendo um exemplo para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso quer dizer você pautar a sua vida com base na verdade onde quer que você vá. Não é só a verdade dentro da igreja, mas onde quer que você vá, você ser uma pessoa verdadeira, você ser uma pessoa íntegra. Maridos e esposas precisam aprender a usar de uma comunicação autêntica em seus casamentos. Verdades precisam ser ditas dentro de casa. Até mesmo verdades difíceis. E quantas vezes nós não vemos casamentos que estão perecendo por falta de verdade? De maridos que não dizem às suas esposas aquilo que realmente eles pensam, e esposas que não fazem o mesmo em relação aos seus maridos. Olha, levando em conta a minha experiência pastoral, meu caro, quase reverendo Paulo, a gente sabe que geralmente problema de casamento é o que mais aparece em gabinete pastoral, né? A maior parte dos casos, meu caro Paulo, é questão de comunicação. Às vezes, uma palavra dita no tempo certo, com verdade, com amor, que pode corrigir e transformar o casamento. Comunicação é uma arte que os casais precisam treinar desde o dia zero do seu relacionamento. Você precisa de verdade onde quer que você vá.
Filhos precisam encontrar em seus pais os amigos ideais com quem eles podem desabafar das suas preocupações e lutas. O ambiente da paternidade precisa ser um ambiente pautado pela verdade. Meu filho não pode ter medo de dizer as verdades do que ele está vivendo, do que ele está sentindo para mim. E há pais que não incentivam isso. E talvez eles existam aqui entre nós, em que os filhos eles não confiam nos seus pais, porque os seus pais talvez sejam rigorosos demais e fecham as portas para qualquer ambiente de comunicação. Pense talvez na verdade mais dura que o seu filho possa dizer para você a respeito dele mesmo. Se ele chegasse para você ao final desse culto e dissesse: pai, nós precisamos conversar, ele encontraria em você um ambiente de receptividade para ouvir? Tenha certeza de uma coisa: alguém vai ouvi-lo. Ele vai encontrar alguém que o ouça. A questão é o que é que essa pessoa vai responder. Nossos relacionamentos profissionais precisam se basear no sim, sim, não, não. Você precisa ser honesto no seu trabalho, verdadeiro no seu trabalho. Se você se compromete a fazer alguma coisa, faça. Se você não for fazer, diga: eu não vou fazer isto. Nós aqui no Brasil temos muito dessa coisa da transigência, né? De transigir com a nossa palavra para tentar preservar o relacionamento. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro nos seus relacionamentos profissionais. Seja verdadeiro em relação à sua vida em sociedade, que a sua vida seja pautada pela verdade. Como é que você pode exigir ética dos políticos quando nós mesmos somos uma nação de mentirosos contumazes? Sem nenhum desmerecimento aqui, por favor, a classe como um todo. Mas quantas vezes você já contratou um pedreiro, você já contratou um mecânico, e ele cumpriu o prazo que ele tinha prometido a você? Nós vivemos uma nação de mentirosos, contumazes. Como nós podemos experimentar, pedir dos nossos políticos alguma coisa diferente? Quando a igreja vive a verdade, ela se torna um farol de esperança e de autenticidade em meio a um mundo cheio de enganos. Qual é o sumo de todas as coisas aí, Vinícius? Conta pra gente. Qual é o resumo de todas as coisas? Viva a verdade e experimente. Não tem, não? Hã? Ah, legal. Viva a verdade e experimente a comunhão genuína. Viva a verdade e experimente a comunhão genuína. A vida cristã, meus amados, é uma jornada de transformação. Você está deixando o velho homem e se revestindo de Cristo. Quando nós vivemos, na verdade, nós não apenas experimentamos uma comunhão mais profunda, mas nós também refletimos a glória de Deus, porque Deus é um Deus verdadeiro. Que eu e você possamos, então, ser uma igreja marcada pela transparência, onde a verdade e o amor caminham juntos, e onde a verdadeira comunhão possa florescer. Bendito Pai, nós vivemos em um mundo que é marcado pela mentira. O engano está em todos os lugares. Falsidade, hipocrisia, Senhor. Disfarces, ó Deus, da nossa verdadeira identidade. Autoproteção dos nossos medos. Tudo isso, Senhor, entrando na conta da mentira, de tal maneira que às vezes nós entendemos e pensamos até na mentira como algo justificável. Mas, Pai, a Tua palavra diz que Tu és um Deus de verdade e que o pai da mentira é outro. Senhor, ensina-nos a conformar a nossa vida à verdade. Não, Senhor, que não seja aqui uma decisão moral,
Algo do tipo, a partir de hoje eu não minto mais. A partir de hoje eu vou falar a verdade, doa a quem doer. Não, Senhor. Nós façamos isso porque sabemos que somos aceitos. Sabemos que o Senhor Jesus nos aceitou, nos recebeu, nos acolheu. Sabemos que nós somos amados, que não há necessidade de nós nos autoprotegermos. Saibamos, Senhor, que o Senhor nos provê de tudo aquilo que precisamos. E assim, Senhor, transformados pela certeza da fé, nós possamos viver vidas pautadas pela verdade. Nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, conosco mesmos, nos nossos empregos, no nosso país. Ô Senhor, torna o Brasil um país em que a verdade ela seja apreciada, Senhor. Ajuda-nos, porque grande é a luta, grandes são os nossos temores, grande, Senhor, é a nossa dificuldade em agirmos sempre pautados pela verdade. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos mais e mais verdadeiros e assim experimentarmos como igreja a verdadeira comunhão. Que a igreja, Senhor, que a congregação Antioquia seja uma igreja de uma comunhão profunda, onde não existam mais nós invisíveis, mas que os nossos relacionamentos se aprofundem além da mera superficialidade e vivamos, ó Deus, as Tuas propostas para nós e assim experimentemos no nosso meio, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, a verdade, ó Deus, que nos liberta. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantarmos mais um hino, confessando a nossa necessidade diante daquilo que nós acabamos de ouvir.